Vamos lá, pessoal, vamos entrando aí. Começar mais um programa, um café com gamboja. Arruma pra mim água pra mim, o café. Vamos lá, pessoal, vamos entrando aí. Pedro, Paulo Siqueira. Estamos aí para mais um Café com Gamboja pela Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Teremos um bate-papo hoje com o meu amigo Davi Morita. Será um excelente bate-papo. Hoje eu estou iniciando o programa sem o meu amigo Fábio Andretti. Ele está em um compromisso pela Sociedade Brasileira também de Odontologia Digital. Ele está fazendo uma tradução em um outro programa da sociedade. Então, por um tempo eu vou estar só, eu e o Davi Morita, e depois, na sequência, ele deve entrar. Vamos convidando os amigos aí. Bastante gente bacana entrando aí, ó. Renan. Vamos lá, Plínio, Josiane, Doutor Eduardo Gama. Peço para que todos convidem o maior número de amigos. Nós estamos tendo bastante repercussão do programa, as empresas ouvindo, né, os participantes nossos aí. No último bate-papo nosso, nós falamos a respeito de site, nós falamos a respeito de administração, a respeito de vários assuntos, né? E empresas que estavam presentes na live se prontificou, ligou lá pro Marlon. Então acho que isso é legal. Ó, meu amigo Davi Morita acaba de entrar, nós vamos já resgatá-lo aqui. Você liga essas luzes aqui, por favor, Lucas? Já o convidei. Opa, olá! Fala, Leandrão, meu querido, como é que você tá, cara? Tudo em paz, quanta honra! A todo vapor aí, a galera trabalhando, que show! Estamos Que aqui, estamos bacana. ainda Hoje, em pleno feriado, mas hoje é sexta, né? hoje é sexta. Hoje é Essa semana, sexta, amanhã é domingo, depois é sexta de novo, aí é sábado e domingo. exatamente. Isso é muito bom, de vez em quando é bom, ainda mais pra gente que às vezes extrapola nos horários aí, né? Nossa, nem fala, cara. Olha, hoje eu me programei justamente para isso, sabe? Eu me organizei, trabalhei um pouco mais durante alguns dias atrás para ter esse tempo aqui para a gente ficar bem à vontade, para eu poder curtir esse momento, porque para mim é uma honra esse convite. É muito legal participar aí da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital e para a gente tá aqui com toda essa galera que vai começar a chegar, né? A galera já tem uma galerinha chegando e vamos Tem trocar um, bastante ideia, né? exatamente. E Que eu vou legal. então abrir oficialmente aqui o nosso programa, o Café com Gamboge. Hoje o nosso convidado, meu amigo Davi Morita. Me sinto extremamente honrado de estar aqui com você. Então, os agradecimentos em nome da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, né? É o SBO Digital Oficial. Eu agradeço em nome do nosso presidente, Dr. Paulo Cano, ao coordenador científico, Dr. Fábio Andretti. Pediu para avisar que está um pouco atrasado em relação ao programa, Sem mas ele está em problema. outro programa da sociedade, fazendo a tradução. Que Em breve ele legal. vai estar aqui. Que bacana. A gente inicia também pedindo para que os nossos seguidores aí, os ouvintes nossos, sigam a Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, SBO Digital _ Oficial, o YouTube, e visitem o site também www.sbod.org.br, né? Eu inicio novamente agradecendo em meu nome agora. E, a primeiro momento, eu gostaria muito
de que você se apresentasse para o nosso público. Eu creio que dispensa comentários, né? Nós estamos com os maiores Imagina, ceramistas do Brasil. Te imagina. admiro muito, sigo há muito tempo. E antes de você se apresentar e começar a falar, eu queria dizer o seguinte, que a odontologia já me presenteou com vários momentos. E um momento que eu me emocionei, eu fiquei completamente arrepiado, foi no momento onde você homenageia seu pai lá naquele jantar do Foi. último congresso de prótese. Aquilo ali foi uma das cenas mais maravilhosas que a prótese me concedeu. Então, Que assim, muito bacana. obrigado por tudo e Imagina. gostaria que você se apresentasse. Que legal, obrigado. Pô, Leandrão, obrigado mesmo de coração, obrigado à Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. É, faço parte dessa fundação, dessa sociedade, tenho muito apreço por tudo isso, porque é uma coisa que desenvolve, né, conhecimento, e isso para mim é fantástico. Eu sou técnico em prótese dentária, me formei no ano 2000 pelo Senac. Eu trilhei o caminho do meu pai, dos meus irmãos mais velhos. Eu sou o caçula e com 20 anos eu estava formado, com 23 fui convidado para dar aula no Senac. Com 24 anos comecei um curso pelo Senac para aprender a desenvolver a questão de pedagogia, a questão docência, que não tinha nada a ver com prótese dentária. E para mim isso foi um marco na minha vida, porque eu pude desenvolver a vontade de aprender e a vontade de ensinar. E, e hoje eu tenho um laboratório comercial, trabalhei muitos anos em família. Hoje eu tenho um laboratório comercial que atende trabalhos exclusivamente feitos por mim. Eu começo e termino um trabalho, né? Ninguém, absolutamente nenhuma pessoa põe a mão no serviço. É um trabalho que eu tenho o privilégio, né? Podemos até dizer assim, de começar e terminar e minuciosamente olhar cada detalhe, até dos meus Mas erros. você tem uma equipe, né? Não, trabalho só com uma pessoa que me ajuda na parte administrativa. Igual a mim, a gente tem uma coisa bem parecida aí. Legal. Que legal. E aí, paralelamente a isso, eu tenho uma sala de curso, um instituto, onde a gente propaga o conhecimento através dos casos que eu desenvolvo no laboratório. Sim. E essa questão que você falou do jantar, da homenagem, foi que eu me recordo, e foi um dia muito importante na minha vida, foi a homenagem da APDESP para mim, que me homenageou com o molecrão de ouro. É como na prótese dentária, é como se fosse um Oscar da prótese dentária. Sim. E eu tive conhecimento disso, Leandro, e todas as pessoas que estão me ouvindo. Eu tive conhecimento dessa questão do Lecrão de Ouro quando eu tinha 15 anos. Que o meu pai, ele abriu um jornal, a revista da PEDESP não era revista, era jornal. E ele recebeu e ele abriu o jornal e falou: olha, fulano de tal, que eu não me recordo hoje, desculpa a pessoa que foi na ocasião, eu não me recordo, mas ele falou: olha, fulano foi homenageado como Lecrão de Ouro. E eu questionei, eu falei: o que é Lecrão de Ouro? E ele me explicou. E eu guardei em silêncio durante muitos anos da minha vida que se um dia eu tivesse o privilégio de ganhar essa homenagem, essa honraria, eu dedicaria isso a ele, ou em vida, ou, né, numa outra situação mais difícil. E durante muitos anos eu galguei isso porque eu queria fazer isso em vida, porque nada mais justo de poder dizer aquilo tudo para ele, né? E aí eu montei aquele discurso, eu escrevia e eu pude passar aquilo adiante e para mim também foi uma coisa muito emocionante. Eu confesso que foi difícil discursar naquele momento, conseguir deixar nas palavras para poder ler, para não ter dificuldade de expressar o meu sentimento. Então eu preferi escrever e dizer tudo aquilo para ele. Foi muito legal. E esse é o Que Davi, esse é maravilha. o, é o Davi. Não, e emocionou todo mundo, porque eu olhava do meu lado, eu chorando, eu olhava pro lado do outro, falei, cara, emocionou todo mundo. E você Que sabe, bacana. eu vou te confidenciar um negócio aqui agora, ao vivo. Quando eu fui, eu não sei se você lembra, mas ó, o doutor Fábio entrou aí, se ele puder já solicitar aí, eu vou puxar ele, hein?
Se Oh, quiser por entrar, favor, fala aí. puxa. Não sei se ele já pode. Outra pessoa que eu vi também, Rafael Ferro, ele também está presente e eu Olha, que quero trazer aqui bacana. no programa também. Um Que grande nome para a bacana. gente. Poxa vida, nossa, que grande honra, imagina, nossa. Aqui, você, eu fiquei super emocionado, esperei um tempo, pô, várias pessoas né, assim, parabenizando, te abraçando, e eu falei, cara, eu tenho que ir lá, cara, porque aquele negócio me Eu mexeu lembro, comigo. E eu quando eu cheguei lembro. perto de você, cara, você me falou o meu nome. Putz, eu falei, cara, ele me conhece. Eu fiquei assim, Claro, porque claro. eu sou tão fascinado com o seu trabalho Imagina, que cara, quando você falou meu nome, eu falei, pô, que eu me senti tão assim, próximo, sabe? que Fiquei muito feliz bacana. ali. Não, foi muito lindo, imagina. Foi um prazer lá, a gente, todos juntos, né? E o jantar maravilhoso, lá é bonito, né? Aquele lugar é tudo espetáculo. Foi muito bom, foi muito bom. E é um momento, o Paulo fala isso, o Paulo Cano, ele tem algumas frases que sempre foi muito marcante para mim. Ele Sim. fala por que os médicos podem ter um evento de gala, né? Por que as outras profissões todas, e às vezes o técnico acha que uma bobagem e tal, mas é um social e é uma situação que acho que acaba aproximando. Nós nos encontramos numa situação não de estresse, né? Mas sim de muita. Um bate-papo gostoso, então é irreverente, e eu acho que isso É, faz com que a gente também valorize a nossa profissão. Então, eu concordo. Existem momentos que a gente tem que colocar isso em pauta, justamente porque, puxa vida, é tão importante esses momentos de confraternizações, onde a gente pode encontrar os amigos, comer uma boa comida, tomar um bom vinho, enfim, sim. não sei, confraternizar, porque a gente trabalha para quê? Né? A gente trabalha só para quê? Professor, Opa, chegou como é Ei, aí. que vai, cara, tava mestre? tão lindo, tão gostosa essa conversa que dava vontade de ficar só ouvindo, cara. Pô, que coisa linda, Imagina, emocionante, cara. Muito que legal. legal, bacana. Obrigado, Eu tive o doutor. privilégio de conhecê-lo lá em Joinville, lá no JP, naquele almoço, né? Foi verdade, isso mesmo. Foi É, muito, legal. muito Muito bom bacana. revê-lo, viu? Obrigado, o prazer é todo Continua, meu. continua, continua, que eu tô só ouvidos, são só ouvidos. Imagina, Vai. não, para nós é só um prazer, imagina, que isso. Que bacana. Então, vamos lá, seguindo aí o Vamos nosso lá. bate-papo, né? Sim. Você, acho que isso dispensa comentário, é um grande ceramista, a gente admira muito o seu trabalho, mas eu gostaria de saber de você qual que é a sua opinião hoje sobre Sim. os maquiados. Boa pergunta, eu adoro esse tipo de pergunta. Eu acho que, na verdade, eu acho que os sistemas, né, de metal free, embora tenhamos vários, eles têm algumas ideias que a gente precisa pensar por que eles foram criados, ok? Eu sou muito adepto de trabalhos maquiados, mas sou adepto da reconstrução do dente. Então eu parto do primeiro ponto, que antes de eu pensar qual é a técnica que eu vou definir, eu preciso primeiro pensar no que eu preciso reconstruir. Sim, Porque muitas vezes um trabalho maquiado, que seria uma eleição, ele pode ser um fracasso. E muitas vezes um trabalho que poderia ser maquiado e eu tentar estratificar, eu vou perder tempo. sim, Então eu acredito que para maquiagem a gente está falando sobre materiais que alguns tipos de sistemas podem repor dentina e esmalte, e você optar por uma maquiagem, e outros têm limitadores, que ou repõem só esmalte ou repõem só dentina. E sobre esse ponto de vista de que alguns só podem repor dentina ou esmalte, eu preciso saber o que eu vou reconstruir. Porque se eu pensar na dentística restauradora, se o dentista ele tiver que aumentar o volume de um dente e esse volume exceder o volume natural de um esmalte, ele começa com dentina, mesmo sobrepondo isso ao esmalte. Então, pensando sobre esse aspecto, eu entendo que o metal free ele tem que ter esse ponto de vista para a gente saber se eu devo maquiar, se eu devo estratificar, se eu vou fazer um cutback, se eu vou fazer um parcial cutback ou se eu vou apenas trabalhar com maquiagem. Então, assim, eu sou muito a favor da maquiagem desde que ela seja uma boa indicação para determinados tipos de casos. Dentro do meu laboratório, eu tenho os meus limitadores, que muitas vezes me obriga a fazer trabalhos estratificados, porque eu não tenho condições de, às vezes, trabalhar com um material dentro de uma certa condição clínica de repor esmalte e dentina no mesmo material. Por sim. exemplo, em Prescad, ou às vezes fazer uma injeção com a pastilha multi,
Às vezes eu acho arriscado, porque a conformação do preparo... por exemplo, eu trabalho com injetado, né? Eu faço algumas coisas fresadas, mas eu me limito à fresagem de materiais que eu possa fresar seco. Então, muitas vezes eu tenho dificuldade de eleger uma pastilha multi, que seria camadas de incisal e dentina, porque a conformação do preparo pode me prejudicar no processo de injeção e mesclar essas cores dentro do processo de injeção. Então, aí, nesses casos, eu injeto com um material que reproduza parcialmente a dentina ou a dentina e opto pelo cutback estratificação. Então, eu amplio a minha forma de enxergar os sistemas metal free. Talvez eu tenha conseguido, não sei se eu consegui responder a pergunta. Eu queria usar esse tópico que tu falou, Daniel, para te fazer uma outra pergunta. Davi. Fiz uma analogia aqui com resina composta, né, Davi? Perdão. Sim. Fiz a analogia aqui com resina composta. Tem sistemas de resina composta, quando eu vou substituir a dentina, eu não substituo só o volume da dentina, eu substituo 70% do volume da restauração com dentina e completo com esmalte. Isso Exato. também existe nos sistemas cerâmicos que tu trabalha ou não? Com certeza, e isso sim. E muitas vezes a gente tá, porque é a mesma forma da dentística, você está diante de um substrato, de uma sobreposição de camada e o limite desse volume que você vai repor. E aí, de acordo com o tipo de sistema que você tem uma gama grande de diversidades entre translúcidos até uma parte muito mais opaca, onde você vai definir que tipo de material que você vai escolher. Então eu sempre falo assim, à medida em que você vai opacificar a sua infraestrutura, você tem que pensar em repor sobreposições de camadas. Então toda vez que eu tenho que usar alguma coisa muito opaca, eu preciso de mais espaço. Porque eu preciso mascarar essa opacidade. Mas isso te dirigiu a eleger apenas um sistema ou isso faz com que tu troque de sistema dependendo da solução que o caso precisa? Ó, é assim. Eu trabalho... Estou perguntando, tá? Obrigado, eu confesso que é assim. Eu quando comecei com Metal Free, eu conheci o refratário. Então, tive muita dificuldade no começo, por entender muito pouco sobre outros materiais, e principalmente cerâmica. E me arrisquei logo no primeiro momento a um sistema de cerâmica prensada alternativo, onde eu juntava um forno de uma empresa, uns sistemas de anéis de outra, revestimento de uma, pastilha de outra, e fazia aquele mix, e quando eu tinha problema, ninguém me respondia. Todo mundo me dizia, você liga para fulano porque isso é um problema de tal material. E eu ligava lá e ficava aquele jogo do ping-pong e parecia um truco, uma gritaria numa mesa, parecia um jogo de truco. E aí foi quando eu falei, não, eu não estou conseguindo desenvolver, vou procurar um sistema no mercado que seja o mais completo possível. Não tenho vínculo nenhum com a empresa que eu vou dizer, é só uma coisa espontânea. Sim, só para ilustrar, né? Sim, claro, exatamente. Então eu optei pelo sistema M-Express da Ivoclar, onde eu acreditei que eu pudesse encontrar uma variante muito grande de sortimentos e aplicabilidade em variáveis técnicas. E aí foi quando lógico que no primeiro momento eu vi tudo aquilo chegar e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? Aí eu falei, bom, eu acho que o problema de achar que isso é muito é porque talvez eu tenha pouco conhecimento. E foi quando eu comecei a me dedicar a muitos cursos, né, até próprios cursos da própria empresa Ivoclar, porque são pessoas que são treinadas para dizer como a gente vai usar o material. E aí eu comecei a perceber que aquilo tudo me trazia muito desenvolvimento e eu falei, puxa vida, eu acho que aqui tudo eu tenho uma variante gigante que eu consiga desenvolver. E quanto mais eu fui me dedicando a um único sistema, eu fui entendendo como ele funcionava. E atualmente eu não conheço, sem demagogia, tá? Eu nunca injetei nenhum outro, por exemplo, nenhuma outra pastilha dentro do meu forno de injeção da Ivoclar. Não é por nenhuma rusga, nada, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra outros materiais, até porque sim, claro. tive contato de resultados magníficos com outros produtos. Mas se eu tiver que parar para conhecer todos, eu vou ficar maluco, eu não vou conhecer todos. Pensa na mesma Sim, forma. sim. Eu sou uma pessoa então, muito para ti é limitada, muito mais né? hoje uma questão de...
Para ti hoje é muito mais uma questão de saber quando deve esmaquiar e quando deve estratificar, então, né? Exatamente. Quando eu vou maquiar, quando eu vou estratificar, o quanto eu devo pacificar dessa peça, o quanto eu devo deixá-la translúcida, como eu vou compensar isso com o próprio sortimento de materiais que eu tenho dentro do sistema. No começo foi muito mais difícil, porque hoje a Ivoclar disponibiliza um aplicativo que eu tenho certeza que até para outros materiais deve funcionar muito bem, é só transferir a nomenclatura, mas é o Shade Navigation, que é um app, Sim, conheço. e é muito legal, porque eu sempre comento isso, até para todos os meus alunos, eu falo assim, olha, usa o app, porque muitas vezes você não vai ter opções de escolha, porque o material ele tem um limite de resultado, é óbvio, e você pode conversar com o seu cliente, dizendo assim, olha, nessa condição, a cor final vai ser mais escura, e você consegue mostrar isso para ele pelo aplicativo. Ou então você pode mensurar mais espaço protético através do aumento de espaço protético até aparecer uma opção dentro desse app de dar uma opção para você de tipo de pastilha que você vai utilizar. E aí você conversar com o cliente e falar, olha, doutor, eu acho que o senhor precisa... Eu acho não, né? Eu tenho certeza, para que a gente consiga chegar na cor final, o senhor desgastar mais 1 milímetro. E ele pensar, puxa, mais 1 milímetro eu não posso, vou conversar com o paciente, a gente tem um limite do caso, né? Porque existem muitos problemas que eu vejo na estética que são, não é que são falsas promessas, mas são expectativas equivocadas, que quando chega no resultado final, aí as pessoas ficam olhando e falam, poxa, não chegou no que eu queria. E aí fica um se indagando ao outro e dizendo, e agora, o que fazer? Aí a pergunta é, o doutor vai perguntar para o técnico, você precisa mais espaço? O técnico vai dizer, sim, preciso. Quanto? Aí vem a interrogação, né? Quanto? Eu não sei. E o aplicativo, ele é um norte, porque se você tem como mensurar o espaço protético através de um aplicativo, você consegue dizer para o doutor, doutor, o senhor me deu 0,5 de espaço, mas eu preciso de mais 0,3. E ele vai avaliar a quantidade de esmalte e fala, poxa, eu posso desgastar e não vai ter problema nenhum. E aí você chega no resultado que você quer com todo um parâmetro menos empírico, né? Mais racional. Né? Eu acredito assim. Então, Legal. isso aí. Isso é fantástico. Estou ouvindo você falar, e provavelmente você também já deve ter trilhado esse caminho, com certeza, até antes do que eu. Eu, por ser também um usuário Ivoclar, eu já estive 2 vezes em Liechtenstein, já fiz vários cursos linkados, né, à empresa, também não tem nenhum vínculo com a empresa. Então, assim, desde 2007 que eu comprei o sistema, então nós estamos falando de alguns anos, e aí eu entendo perfeitamente quando você fala migrar de material, não é uma coisa tão simples, né? Sim. Quando você adota alguma coisa, você acaba aprofundando, porque eu acho que é difícil o técnico que é muito superficial. A maioria dos técnicos que são estudiosos, ele tenta aprofundar o máximo possível, o que depois acaba... É óbvio que os conhecimentos vão transitando em outros materiais, mas cada um tem a sua peculiaridade, né? Então vai ficando mais difícil. E eu costumo dizer uma coisa, eu achei que você falou uma frase aí que eu achei fantástica, com relação a não ter nada contra os maquiados, você até gosta muito dos maquiados. Eu falo que a prótese ela não tem uma máxima. Tudo, a prótese é assim, mas porque sempre tem situações diferentes. Exato. E eu criei um slogan para mim aqui dentro do laboratório, eu vou externar, não sei se outras pessoas utilizam, eu confesso que ainda nunca ouvi ninguém falando, né, que que eu falo de roupa de passarela. Tem alguns dentes que a gente faz em curso que eu chamo aquilo de roupa de passarela. Você não vê ela na rua, você vê assim, um curso ou um caso onde você vai fazer um central que você tem que fazer todos aqueles detalhes, né? Sim. E eu já por algumas vezes, algumas situações, tentei aplicar a chamada roupa de passarela, aquela coisa de alta costura, e o paciente virar e falar assim, pô, tem como você tirar esse manchinho aqui, ou que a gente às vezes fala que é o mamelo ali, né? Tem como você... Sabe essa parte mais translúcida? Não tem como ela ficar menos? Putz, aquilo dá uma frustração na gente. Então, assim, eu acho que o maquiado nesse ponto, ele acaba você conseguindo um resultado muito belo, com um esforço muito menor, e ainda você tem a previsibilidade, que eu acho que é fantástica, né? No caso de você estar terminando, fraturou. Cara, eu nem me estresso mais, eu vou lá e peço para fazer a outra e vamos embora.
Então, assim, Sim. eu queria saber a sua opinião com relação a esse universo que é o universo digital, né? Você já está nessa área há quanto tempo? Qual a sua opinião sobre esse mundo hoje? Tá. Bom, primeiro vamos falar sobre roupa de passarela. Bom, eu gosto desses negócios aí que vocês cutucam, hein, meu? O que Ó, eu amo, tá? Eu sou assim, alucinado. Eu vejo seus trabalhos, eu fico. Cara, é bom quando o cliente deixa a gente fazer, é uma coisa maravilhosa. é assim, vamos lá. Eu, eu tive dois momentos assim na cerâmica, né? O momento que eu ia para muitos cursos e eu via aqueles dentes cheios de cor, mas milhares de massas, e eu achava incrível que quanto mais massa eu via no meu godê, mais interessante eu achava o curso. Mas aí eu chegava na metade da aplicação, eu olhava, eu tinha mais da metade do godê de cerâmica para pôr e o meu dente já estava do tamanho de um elefante. Eu não sabia mais onde ia pôr massa. E eu olhava assim e falava assim, acho que é melhor eu parar, porque eu não tenho mais onde pôr. E eu já não estou mais entendendo isso, né? E saíam os dentes todos cheios de mamelos, mas umas coisas incríveis, sabe? E eu fazia meus trabalhos assim, porque eu achava que assim era uma coisa estética, né? Mas aí eu comecei a ir para a rua e comecei a ver meus casos na boca. E eu olhava, achava horrível. Eu achava medonho. Para falar a verdade, eu olhava, eu tirava foto e eu ficava assim, por que que meus trabalhos não parecem com dentes? Mas nem de longe, nem de perto. Para falar a verdade, de vez em quando. E aí eu selecionava uma bela de uma foto, quase que toda desfocada, e falava, essa aqui ficou pelo menos mais ou menos, porque a anatomia não estava tão ruim. E um divisor de águas na minha vida foi o professor Paulo Cano. Eu tive a oportunidade de fazer um dos últimos cursos para técnico na aplicação de cerâmica, quando ele ainda dava esse curso. E eu tive com ele a oportunidade de entender como que é um dente natural e como que se deve fazer um dente com cerâmica, porque são coisas completamente diferentes. Se você estudar um dente, como são suas camadas, e tentar fazer disso na cerâmica, ele não vai parecer um dente. Ele vai ficar esse negócio aí tudo colorido que não parece nada. E você, Caricaturizado, né? isso, e que você enche de pintura em cima para tentar apagar o problema que está no fundo. É isso, parece uma caricatura, o negócio é estranho. E enche de textura para fazer a luz sumir dali, né? Daquela profundidade. Mar revolto, né? Enche de rugosidade, mar revolto. E aí, uma das coisas que muito me chamou a atenção foi quando ele disse assim, o técnico tem um problema muito sério porque ele não olha para uma coisa que está explícita para ele, que serve como inspiração e ele acha que ele tem que criar da cabeça. Ele não olha dente natural para fazer o que ele tem que fazer. Ele não se inspira. E foi quando eu comecei a olhar para dente natural, eu comecei a arrumar foto de dente natural, fotografar livro, aí comecei a olhar isso e comecei a perceber que tudo aquilo que eu via nos cursos não existe na vida real. Não existe. Você pega um dente aí para fazer com uma pessoa de 30, 40 anos e fica procurando mamelo, você vai achar mamelo lá na casa do chapéu. Aquele mamelo que você faz no curso não existe numa pessoa dessa idade. As massas da dentina e do esmalte estão se transformando e tudo isso se mudou de posição, de intensidade, enfim. E aí você começa a perceber que tudo aquilo que você faz com muita intensidade tem que se reduzir pelo menos para uns 30%. Você joga 70% fora de tudo aquilo que você acha que você vê, naquilo que você acredita que você vê, que na boca não vai existir. E aí começa a ficar mais... Fantástico. E aí começa a ficar mais natural mesmo, né? Eu já escutei depoimentos assim que as pessoas falam, olha, de longe parece dente e muito perto parece mais dente ainda. Mas eu já vi algumas pessoas falando, olha, tem casos que eu olho e parece dente muito de perto e de longe não parece dente. Porque na foto fica muito bonito algumas coisas, né? Mas eu acho que a fotografia não é para onde a gente faz, né? A gente faz foto para nós. Mas o paciente tem que estar com cara de dente, né? Ele tem que olhar assim, a gente tem que olhar e falar, puxa, é dente. E eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu fazia com muita força. E aí a coisa ficava muito ruim. Aí eu mudei. E eu indico para todo mundo, você quer fazer uma boa cerâmica, você quer fazer uma boa estratificação, seja até com resina, você tem que olhar dente.
dente. Aí quando você olha dente, você começa a entender que as coisas... É como diz uma frase do Pablo Picasso, em realidade se trabalha com poucas cores, o que ilude seu número é terem sido colocadas no lugar justo e correto. Então, eu até brinco, né? Eu tenho um módulo num curso extensivo que o aluno faz um dente totalmente estratificado, com cara de dente, com 4 massas de cerâmica. Que eu falo, não é a quantidade de cerâmica que você vai pôr, é aonde você vai escolher colocar essas cores e sobrepor de forma correta isso. Entendendo que cerâmica não é dente, mas ela pode ser um material que reproduza muito próximo ao dente, né? Então aí falando do mundo digital, cara, é assim, eu comecei com esse negócio do mundo digital há alguns anos atrás, em 2010, 2011, quando eu ainda era sócio dos meus irmãos. Nós fizemos uma mudança radical de espaço, saímos de uma sala de 64 metros quadrados e eu convenci os meus irmãos e meu pai a alugar um prédio de 400 metros quadrados. E aí a gente fez uma mudança totalmente diferente de tudo e compramos um sistema Cadica. E eu vou ser muito sincero, honesto, não minto, as pessoas às vezes até não gostam das minhas verdades, mas são as puras verdades. Eu fiquei chocado porque eu me deparei com um universo que eu não entendia e que eu não conseguia extrair porcaria nenhuma daquele negócio. Então, no primeiro momento, eu me rebelei, eu fiquei revoltado, não vou mentir. Falei, olha, eu gastei, na época o negócio era um investimento mais caro, foi cerca de quase 400 mil reais. Eu falei, poxa, eu fiz meus irmãos gastarem quase R$500 mil para uma coisa que eu não consigo fazer praticamente quase nada, né? E aí eu comecei a achar que eu tinha sido iludido por uma promessa falsa de uma empresa que me comercializou um sistema. E durante algum tempo eu convivi com isso e eu acho que eu fui durante desses anos, eu fui durante muito tempo incorreto, injusto e por falta de conhecimento e ignorância mesmo, né? Arrogância, imaturidade, profissional e pessoal. Hoje, logo que eu fiz a minha mudança para montar o meu laboratório sozinho, eu fiquei 2 anos e meio sem nenhum sistema digital. E durante esses 2 anos e meio eu fiquei pensando o que aquilo poderia me trazer de vantagem. Imagina eu fazendo um monte de peça de curso e tentando padronizar aquilo, você não padroniza, por mais que você tenha moldes, gabaritos, enfim, um monte de coisa que você tenta fazer, é o acabamento manual, isso é igual o dente de estoque, acabamento manual, um lado não fica com o outro, enfim. E eu pensando, puxa vida, tal. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso... Aí juntei uma graninha e tal, né? Aí fui lá e comprei o sistema digital e eu fiquei em silêncio. Eu comecei a levar os meus trabalhos analógicos para o digital. Eu fazia do jeito analógico porque eu precisava dar certo, eu precisava juntar dinheiro para pagar tudo aquilo que eu tinha investido. Eu fazia analógico, mas eu escaneava meus trabalhos e depois eu ia lá e tentava fazer isso desenhando digitalmente. Eu não tinha dinheiro para ficar comprando bloco para fresar. E aos poucos, né, durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiz toda essa transição em silêncio, até que os meus clientes começaram a receber trabalhos feitos do fluxo digital, utilizando a ferramenta digital sem que eles soubessem. Uhum. Tá? Porque tu começou a investir numa coisa chamada curva de aprendizado, né, amigo? Exato, doutor, exato. Eu não queria fazer disso um marketing, eu queria fazer disso, para mim, o aprendizado em silêncio, porque eu sabia que eu podia errar. E é lógico, até hoje eu cometo muitas falhas, porque para mim tem muita coisa nova. Às vezes eu faço algumas coisas e falo, puxa, mas eu podia ter feito totalmente diferente. Ganharia muito mais tempo. Óbvio que às vezes você não tem tempo de repetir aquele trabalho, você espera o próximo, né? Você espera o próximo. E ali você vai tentando evoluir. A gente precisa dos amigos para ajudar. Tem um monte de gente. O Neto está aí na live. O Neto é meu salvador da pátria. O Neto Pereira, lá de... Ai, caramba, esqueci o nome dele, mas ele vai me perdoar. É de Minas, ele meu salvador da pátria. Tudo que eu tenho de dúvida, eu falo, Neto, me ajuda, que eu estou enrolado com o trabalho que não sei desenrolar. Mas isso é gostoso. Porque isso faz você ter contato com as pessoas, faz você entender que você não sabe tudo, e se você não se adaptar para esse novo, você vai ficar ali, daqui a pouco vai virar um ermitão lá na montanha, dentro de uma caverna, forjando espada no fogo, não sei da onde. Aquela coisa que você fala, pô, outro dia me chamou a atenção uma postagem da pessoa falando, no analógico tem mais amor.
Eu falei, olha, eu tenho amor desde a hora que eu entro no laboratório até a hora que eu saio, porque aquilo é a minha vida. Independente de usar um mouse, um gotejador elétrico, porque eu comecei numa lamparina. Eu costumo dizer, fazendo uma analogia, é que a odontologia não mudou em termos da essência, ela mudou, é igual mudou um carro, por exemplo, você dirigia ele manual, passou para automático, quer dizer, você continua dirigindo o carro. Lógico. A ferramenta nossa mudou, do Lecon para o mouse, mas a essência, o amor, né? Tudo isso, eu acho que são coisas que vieram para facilitar a vida do técnico. Porque quantas vezes nós saímos 1, 2, 3 da manhã por uma fratura de um trabalho que hoje a gente consegue resolver de forma mais humana, vamos dizer assim, né? Então acho que é uma evolução isso aí. O amor ele permanece. Veja, ó, Tem uma, desculpa, pode falar, doutor, pode falar. Tem um aspecto que tu falou aí que eu acho fantástico. Eu vivo frisando isso, já falei isso com o Leandro Gamboge em outras lives, que é a questão que tu mostrou, mais uma vez, investir muito e mudar radicalmente é um erro. Tem que ser Sim, aos poucos, né? exato. E foi o que você fez na segunda história que você contou. Na primeira história, tu investiu R$ 400 mil e achou que ia resolver a tua vida. Só que seria começar do zero, porque você ia aprender de novo, né? E você já tinha o domínio das técnicas convencionais e passar para o digital, né? E no Exato. segunda experiência tua foi muito feliz porque tu investiu no conhecimento, no aprendizado, para depois usar isso como marketing para você, né? Exato, e nas repetições, né? Porque você faz, Aham. né? Você só consegue entender. É lógico, porque uma vez um amigo meu me disse uma frase muito fantástica. Ele disse assim, você não aprende errando. Você aprende quando você entende que você não deve cometer o mesmo erro pela segunda vez. E Uhum. para entender de como não cometer pela segunda vez, você precisa estar diante desse problema e analisar de fato o que acontece, né? Ah, existem vantagens, desvantagens, óbvio, como tudo na vida. Não existe nada 100%. Eu nunca vi nada 100%. Tudo que você ganha de alguma coisa, você entrega outra. E eu acredito que no mundo digital, nós estamos passando por um processo que talvez seja, neste momento, não o mais difícil, mas talvez o mais interessante pela quebra dos paradigmas, porque nós somos a transição, né? Talvez daqui a alguns anos alguém fale assim, por exemplo, eu vi com os meus olhos um giramundo, que era uma ferramenta para fazer fundição. Ok, mas nunca vi funcionar. Mas meu pai fez funcionar um giramundo. Então, mas agora imagina se meu pai fosse aquele técnico que tivesse acreditado que o giramundo fosse a melhor ferramenta para fazer fundição. Ele teria morrido nos anos 80 quando chegou o metal livre, no metal não nobre, que você precisava de uma centrífuga de mola para injetar, porque era um metal muito mais leve que o ouro. Morreria aquele técnico naquela ocasião, no início dos anos 80. A vida é assim. Ou você se transforma, ou você morre. Então, as pessoas que ficam ainda achando que eu acho que esse é melhor que esse, não vai somar. Ele vai começar a subtrair de si mesmo. Eu acho que a Show. questão é você adaptar com o momento, evoluir junto e tirar proveito. Algumas coisas vêm e ficam, outras vêm, não funciona e a vida é assim. E eu vou me consultar, fugiu a palavra, mas eu vou concordar com você, porque quando também, nessa época que você entrou, foi mais ou menos na época que eu entrei, você não tinha quem recorrer. Nós não tínhamos pessoas com tanta experiência. E o que eu fiz? A Exato. mesma coisa, saí encerando tudo, o dia que chegou, cópia biogenética, põe para dentro, sai, beleza, e o dia que acabou. Pô, voltou todo o processo analógico. Aí foi onde eu desenvolvi o encerramento digital dentro do sistema, que foi aonde eu consegui tirar um bom proveito do sistema que eu havia adquirido naquela época, né? Então, acho que isso aí não foi só você, eu acho que isso aí, como diz o outro, todos nós que entramos naquele período passamos por isso aí. Exato. É, ainda no nosso mundo digital, com relação às próteses, os protocolos, né? Qual a sua opinião? Sendo feitos no mundo digital, maquiado, estratificado, que também é um universo que eu sei que muita gente tem interesse. Eu até confesso, é um trabalho que eu faço muito pouco no laboratório, faço desenhos para tal, mas eu gosto muito do maquiado
quero fazer microestratificação e quero uma hora entrar aprendendo já nesse nível aí. Quanto mais completo o ciclo tiver, mais aí eu vou ter interesse em estar entrando. Então, na verdade é assim, ó. Eu hoje 99,9% dos meus trabalhos de alguma maneira vão passar por algum processo digital. De que forma? Talvez não sejam todas as etapas ainda, porque eu não tenho nem maquinário para isso. E também sei que existem os limites de todas as máquinas, porque se a gente for falar em fluxo 100% digital, ele ainda não existe. Para mim, fluxo 100% digital é quando o paciente nem contato com o dentista ele tiver. Ele sentar numa cadeira e tiver um robô, o robô escaneou, ele levanta, põe o cartão dele de crédito lá, paga, vai embora. Depois ele passa lá, ele vai receber uma mensagem online dizendo assim, olha, você compareça tal dia no consultório. Ele vai de novo naquela cadeira, senta, vem o outro robô e cola aquilo e ele vai embora. Aí eu falei que foi um fluxo 100% digital. Fora isso... Concordo 100%. Porque, doutor André, eu acho que fora isso não existe nada para a gente falar que é ou não é digital ou analógico. É um procedimento que eu adoto. Porque para mim fica salvo. Aí, enfim, a gente começar a falar dos benefícios, a gente vai ficar aqui a noite toda falando. Existem os malefícios? Existem os malefícios porque existem os limites de todo esse sistema, existe todo o limite do sistema. Mas, enfim, é um processo. Então, eu, particularmente, como que eu adoto? Eu recebo moldagens, eu faço o troquel, preciso transformar isso em alguma coisa fixa ou física. Preciso escanear, então tem scanner, então eu escaneio, digitalizo, desenho. Aí eu freso em cera, ou freso em PVC, ou eu imprimo. E aí eu passo por o processo de injeção. As vantagens que eu tenho dentro do processo digital é que eu, por exemplo, posso já idealizar dentro das ferramentas do mundo digital. Eu já dentro daquele espaço, eu já consigo idealizar se eu vou estratificar, se eu vou maquiar, se eu vou fazer cutback. Então eu já posso dar origem a peças com cutback, eu posso dar origem já com uma peça com textura. E aí eu começo a ter que pensar que a máquina ela tem uma forma de me entregar as coisas que eu não preciso concordar. Então quando você começa a entender que você não tem que concordar com a máquina, que quem manda na máquina é você, e que você começa a ter que entender que os erros que ela comete são seus, não dela. Que é isso que as pessoas têm esse problema. Quando acontece desculpa a palavra, pessoal, mas é porque assim não consigo falar se não for isso. Quando acontece uma bela de uma cagada, ele põe a culpa na máquina. O cara bate, fácil, né? O cara bate o carro e fala que o freio não tá bom. Aí se ele tiver que se justificar, ele manda o carro na oficina. Não, o freio não tá bom. Estava distraído, mexendo no celular, mas o freio não funcionou, porque numa condição normal funcionaria, mas naquela condição não funcionou, o problema é o freio, não é o cara. E aí a gente tem esse problema com as máquinas. As pessoas falam, mas você fresa, aí não adapta, porque o dentista não faz um preparo que tenha 0,3. Mas é óbvio que não vai fazer, porque se ele tiver que conservar a estrutura do dente, ele não vai te entregar um preparo que naquele espaço entre um dente e o outro vai somar 0,6, 0,3 de um, 0,3 de outro. Se você tem que entender que sua máquina vai fresar com 0,3, você tem que procurar materiais que você consiga manipular. E é aí que a gente tem que começar a entregar isso para as empresas começarem a desenvolver materiais que a gente consiga manipular. Porque durante muitos anos as pessoas tiveram resinas muito ruins e hoje elas são ótimas. Durante muitos anos tiveram ceras péssimas e hoje elas são ótimas. E aí está surgindo ceras ruins, ceras boas para fresagem, ceras que adaptam, que aceitam o acréscimo, ceras que não aceitam. Eu uso muito PVC, por exemplo. PVC eu acho um material incrível, é um plástico que você consegue desgastar e deixar ele praticamente morrendo em zero, você consegue acrescentar cera nele sem ele deformar, obviamente tomar cuidado com a temperatura. Então assim, nós temos que entender que os materiais ainda não estão prontos, as máquinas não estão prontas, mas nada nunca teve tão pronto, por isso que a gente está migrando. Aí encontrou um defeito. Desculpa, só interromper. Você tem um material de excelência, que é o material de adição, que você pode pegar ali 2, 3 materiais, 3, 4 materiais melhores do mundo, e eles apresentam defeito. Alguém descobre que tem defeito. É incrível. E é por isso que evolui. É óbvio, o homem é crítico, então ele evolui.
E aí a gente vai fazer isso com os equipamentos digitais. Poxa, vamos usar mais. É o que eu falo, use mais, questione mais, tenha mais dúvidas. E se joga para o mundo digital. Ajuda, né, a gente? Pô, eu falo, ajuda a gente, pô. Não, isso é excelente. Eu posso fazer um comentário aqui. Na última live, eu falei com o Marlon. E eu tenho dito nas nossas lives, eu prefiro até dizer programa, que é um programa semanal, que nós estamos com um espaço completamente democrático, né? Então, depois eu gostaria que você falasse qual equipamento que você usa, se não tiver problema, a fresadora. A gente quer amante, quer trichip, a gente quer todo mundo. Isso. O que mais me encantou, que eu entrei na semana passada um pouco no âmbito também empresarial da coisa, que muitas das vezes os técnicos não se sentem empresários. E, na verdade, todos nós somos empresários. E nós pegamos uma informação, ele deu a mensagem dele, né? Como eu disse, é um espaço completamente democrático, em benefício de toda a nossa classe, dentistas, protéticos. E aí, sabe o que aconteceu? A empresa ligou para ele. Qual que é a falha do meu programa? Ou seja, exatamente o que você acabou de falar. As empresas estão querendo saber o que nós queremos a mais deles. Sim. E muitas das vezes nós ficamos cada um no seu cantinho e nós não temos um espaço para a gente externar isso. Então, esse espaço é para isso. O Paulo Cano idealizou isso. Me deu uma função que eu fiquei extremamente feliz, achei extremamente nobre. E o que eu puder contribuir, eu quero contribuir. E que as pessoas, eu vou aproveitar o espaço para pedir que as pessoas indiquem, né? Hoje está aqui o Davi com a gente. O Davi também, por favor, Davi, se você souber alguém aí que você acredita que vai contribuir muito com a gente, vamos fazer isso, que eu acho que nós vamos ter muito a ganhar com isso. A sociedade está trabalhando a nosso favor. Legal, Então, fico essa feliz. mensagem. Que legal, cara. Mas é isso mesmo. Então, dando sequência, com relação a essa parte da previsibilidade de tempo, né, que é uma coisa que eu acho que ela é unânime. Você também concorda com isso? Quer dizer, hoje a gente faz as coisas e tem isso guardado no software, ter isso guardado no software, eu acho que para o Protec foi uma das coisas mais surreal que a gente viveu nos últimos tempos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque eu vejo que tem colegas que ainda tá naquela amor digital ainda. Cara, se ele não entrar agora, ele vai pegar mais evoluído, mas ele vai passar por uma estrada de terra aí até ele chegar onde nós estamos chegando, porque há uma curva de aprendizado, mesmo sendo muito mais previsível, mas nós todos estamos aprendendo e muito com o mundo digital, né? O que você tem a nos dizer? Cara, assim, olha, eu não atribuo só a questão do backup, de você ter aquilo como uma... É uma ferramenta, eu acho assim, super interessante. Existem procedimentos de falha operacional dentro de laboratório. Mas eu acho que... eu sou muito sincero, hein, gente? Às vezes até medo mas da é fala. Mas é o seguinte, Manda bala, manda bala. para mim isso é marketing. Porque o técnico não pode pensar em falhar. Eu vou falar por que ele não pode pensar em falhar. Porque eu estou fazendo 6 elementos. Falha um central. Para tudo. Para tudo. Não adianta. Não adianta eu querer dar acabamento faltando um central. Eu não sei como é que eu vou ajustar a mesial do 21 se o 11 não está na posição. Então eu perdi muito tempo, tá? Eu tenho que trabalhar para não ter falha. Para não ter falha eu tenho que ter protocolo. Para ter protocolo eu tenho que ter disciplina. Para ter disciplina eu tenho que ter uma equipe muito bem engajada e todo mundo entendendo que tem coisas no laboratório que é só receita de bolo. É só seguir e parar de achar de achismo. Ah, é porque eu acho que assim fica melhor. Não existe isso. Você tem produtos bons, produtos médios, produtos ruins. Escolha bem o produto e faça bem o uso dele. Ponto. Mas para mim, eu acho incrível, olhando para esse universo digital, eu acho incrível, por exemplo, eu esculpi no mundo digital, usando o modelo de... Aí assim, lógico, né, usando os artifícios e os benefícios, eu vou usar lá o modelo de referência, eu vou já ter desenhado delimitado meus términos, né, já fiz tudo bonitinho. Aí eu começo a fazer aquele encerramento de 10 facetas e eu acho incrível eu conseguir concluir tudo aquilo em 1 hora. 1h20, no máximo.
Coisa que se eu tivesse um laboratório aplicando no gotejador, 1 hora só para colocar cera nos 10 elementos. Sem falar o tempo de esculpir, de retoque, papapá. E aí as pessoas falam, tá, mas aí você esculpiu lá em 1 hora, 1 hora e 20, depois você tem que pôr tudo para fresar. Sim, mas aí eu ponho para fresar e vou fazer outro trabalho. Eu vou fazer mais 10 elementos. Ela vai ficar 1 hora e 40 minutos para fresar lá 7, 8 elementos e eu já fiz mais 10 elementos. Sim. Eu não posso pensar em errar. Para mim, o backup é a última coisa que eu penso. Mas a quantidade de coisas que eu posso fazer enquanto eu estou imprimindo um modelo que vai ficar lá 1 hora e 7 minutos imprimindo, eu posso estar incluindo os outros 10 elementos que eu já acabei de fresar, que agora está imprimindo um modelo que eu nem sei se adaptou. Mas nem preciso ter certeza, vai adaptar. Então, às vezes eu recebo um arquivo digital. Eu desenho os elementos, olha que loucura. Eu acho isso fantástico. Eu desenho os elementos, ponho para fresar, depois eu vou me preocupar com o modelo. Aí está fresando. Aí eu ponho o modelo para imprimir, pego as peças fresadas, não quero nem saber. Eu ponho o sprue, injeto tudo. Aí sai o modelo, esfrio o anel, eu desincluo, vou lá e começo a adaptar, adapta tudo. Ah, mas isso aqui não adaptou porque fresou errado. Ah, a máquina errou. Não, você errou. Eixo de inserção, precisa entender a máquina também, pô. Ela é um robô. Pô, ela é um robô, cara. Ah, mas saiu tudo aberto, que é, porque o preparo estava difícil, né? A máquina não entendeu, ela abriu. Você ia pôr uma cerinha ali, seu sem vergonha. Põe a cerinha antes de escanear. Você já ia pôr a cera antes, você ia meter uma cera 7 lá para tampar aquela retenção maldita. Faz isso agora com cera para Cadican e escaneia esse modelo já aliviando esse preparo ruim, pô. Porque vai continuar tendo preparo ruim, escaneamento ruim. Eu recebo escaneamento ruim, escaneamento bom, recebo moldagem ruim, moldagem boa. Isso não vai mudar, pô. Não vai, não. Não depende da gente. Né? Então, assim... Mas tem uma coisa interessante aí, o Davi, que quando você recebe o arquivo, né? Você até mesmo escaneia o arquivo, a parte analítica do negócio, a anamnese, vamos dizer assim, ela fica muito mais fácil, porque você olha então lá, você põe um eixo de inserção, ficou vermelho, a máquina, a imagem fala por você. Mas aí você tocou num assunto fantástico. Vou te falar uma coisa que aconteceu recentemente com a doutora. São duas dentistas que são lá do Belém do Pará, doutora Kiss e doutora Carla. Por prazer trabalhar para elas, são fantásticas, trabalham em dupla. E aconteceu isso, o paciente na cadeira, ela mandou uma mensagem e falou assim: você pode tratar de um assunto comigo agora? Eu falei, claro, poxa, por que não? Ela falou, acabei de te mandar um STL de um caso que eu estou preparando. Você pode abrir o STL e me falar o que você acha? Eu abri o STL. Imediatamente falei, ó, mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui. Ela falou, beleza. Ela falou, mexeu, ó, mandei de novo. O que você acha agora? Eu falei, show, pode escanear. Quer dizer, imagina se nós estivéssemos no analógico, ela ia moldar, eu ia receber, ia falar, ai, doutora, desculpa, tem uma coisa para falar aqui, não me leva a mal, mas a gente tem que mexer aqui, não vai dar para fazer seu caso. Só que o Sedex do Belém do Pará para cá... Marca o paciente de novo, e anestesia de novo, e aquele inferno todo, né? Eu vou falar, eu não gostaria de ser esse paciente nunca. Por mais que eu esteja sabendo que aquilo é o melhor para mim, tem coisas que eu não quero passar 2 vezes na vida. Verdade. Então, poxa vida, a gente tem que imaginar que tudo isso só vem para contribuir. Né? Eu falo, poxa, hoje os arquivos chegam mais rápido, mas eu continuo do mesmo tempo, eu demoro do mesmo jeito. Mas eu te mandei o arquivo ontem, você não fez? Eu falo, não, eu continuo sendo lerdo, os trabalhos só estão chegando mais rápido, mas eu não continuo fazendo devagarinho, bem cauteloso. Olha, Diga, meu que coisa querido. interessante. Num bate-papo até com o Ângelo Rafa, ele está até aí também. Muito obrigado pela audiência sua e de todos os amigos, tá, gente? Eu vou vendo um ou outro entrando, a gente vai. Mas a gente também criou um protocolo. Então a gente faz primeiramente o estudo, depois do estudo gera o modelo, né? É um modelo feito nessas impressoras, vai para o mockup. O mockup vai fazer, se ele é aditivo, o preparo, tendo em vista pelo menos 0,3, que é o mínimo que o equipamento faz. A gente faz essa análise toda. Depois, a gente faz o mockup. Gostou do mockup? Fazemos ainda o provisório, porque nós ainda temos chance de errar no provisório. Muitas das vezes, né, os nossos colegas falam que não, esse paciente não aceitou, não aceitou. Ele pode até não aceitar, mas depois ele vai jogar a bola para você e para mim. E aí fica, às vezes, uma falta de sinergia entre dentista técnico em prol de um paciente que ele fez com que nós errássemos.
Então, acho que esse posicionamento também é muito importante. E depois que você fez o provisório, você percebeu que precisou de mais um detalhe ali na ponta incisal, de um canino, de um central, um lateral? Pô, volta atrás, faz aquele pequeno preparo, mas é um toque muito pequeno que a pessoa já está estável, ela está socialmente bem, ela pode ir para uma festa, está com um material extremamente legal. E aí sim, você vai trabalhar com calma. Então eu digo o seguinte, a velha e boa odontologia tem que continuar sendo aplicada. Nós temos que saber que mesmo nós tentando fazer o melhor de nós, nós podemos errar, né? Então, esse é o protocolo que eu utilizo. Eu acho que esse é o protocolo que todos nós deveríamos aplicar. Como isso vai ser feito? Aí, como você disse, eu posso usar o método antigo, fazer o provisório da forma antiga, eu posso usar o provisório fresado, posso usar o provisório nas máquinas de injeção, mas eu acho que esse protocolo, quando e sempre que puder, deve ser aplicado. Não sei se você pensa assim, mas eu acho que a gente tem, às vezes, também mania de ser um super-homem, de nunca errar. E isso não vai acontecer. Né? E também nós temos que dar a chance para os nossos parceiros entender que eles também erram, porque preparar é difícil pra caramba. Eu acompanho muito os nossos colegas preparando, isso é muito difícil. Né? Ó, você falou uma coisa que é essencial no que a gente está discutindo. Os protocolos não foram trocados. Eles continuam os mesmos. Mecanismos estão sendo inseridos no meio desses protocolos para que sejam facilitadores do nosso trabalho. Para mim é uma coisa muito simples isso. E óbvio que, por exemplo, eu fiz, sei lá, centenas de dezenas de enceramentos diagnósticos no meio do jeito analógico. Você fica rápido, você fica bom, você erra muito, você corrige, você pratica, você fica veloz, você já conhece os erros, você desvia dos erros, você chega mais rápido no percurso. Quando eu comecei fazendo no digital, não ficou bom, voltei, gastei muito mais tempo do que eu gastaria fazendo do jeito que eu já estava acostumado, não vou nem dizer analógico, do jeito que eu estava acostumado. E hoje, por exemplo, não sei nem mais por onde... A gente não esquece, né? Mas eu gosto de brincar. Eu falo, não sei nem por onde eu começo a fazer um encerramento analógico. Porque faz muito tempo que eu não faço. Seja para um elemento, seja para 10 elementos, seja para uma reabilitação com aumento de DVO. Porque é muito mais fácil. Agora, quem já fez correções no encerramento analógico, que você tem que acrescentar cera numa interincisal, numa embrasura, que você não quer que toque no outro dente, e aí aquela gota de cera cai com uma avalanche quente, derretendo tudo, fazendo todo um lado ficar totalmente diferente do outro. Você fala, pô, era para mexer em um, vou mexer em dois. Aí você vai mexer na outra distal, aí não era mais só dois, agora são 3 dentes que você vai mexer. Então, para retocar dois ângulos incisais, você acaba mexendo em 3 dentes. Vai fazer no digital e me fala aqui que é mais fácil. Para quem nunca fez, né, para quem nunca corrigiu um encerramento digital, não sabe como é. Vai achar que pode ser o mesmo problema de fazer do jeito analógico. Então, assim, você começa a olhar e aquilo começa a ficar muito bom, né? Mas no começo não é. Então, eu diria assim que hoje o meu protocolo de trabalho, ele não foi alterado. Em alguns pontos, sim. Em alguns pontos, sim. Por exemplo, eu nunca fiz uma peça para injeção que tivesse que ajustar término depois de injetado, por exemplo. No modo analógico, eu descobri jeitos de fazer a minha peça totalmente esculpida do jeito que eu quero, em cera, transformar isso em silicato, cortar batoque e tá pronta. Tá? Em algumas ocasiões, do jeito digital, eu não consigo, porque determinados materiais que eu freso me limitam. Aí eu injeto e depois eu trabalho sobre redução do silicato de lítio para chegar no contorno que eu quero. São mudanças que eu não digo que não gostaria, são mudanças que eu não estava acostumado.
Uhum. Que eu trabalhei totalmente ao contrário durante muitos anos para que eu tivesse um desenvolvimento antagônico a isso. Mas os benefícios que eu tenho de trabalhar com o digital são muito maiores do que eu ficar questionando que eu vou trabalhar por redução. Porque tem muita gente que Sim. tem dificuldade com o procedimento de injeção, esculpe a peça e antes de injetar engrossa tudo. Depois fica desgastando, porque tem falha de injeção por falta de espessura. Então, assim, eu consegui um protocolo que consigo, em mínimas espessuras, uma boa injeção e me possibilitou não ter que ter esse tipo de acabamento. No digital, eu voltei a ter esse tipo de acabamento, sim, me recordo quando eu era ruim de injeção, que eu tinha que engrossar para sair do jeito que eu queria. Então, assim, o meu protocolo não muda, porque a odontologia, como você mesmo disse, a essência da odontologia, os procedimentos, eles continuam os mesmos. Eu só vou começar a olhar coisas melhores. Muitas vezes fui fazer guia para mockup e na hora de tirar aquela borracha, quebrar as incisais dos meus enceramentos. Eu falo, meu Deus, e agora? Eu vou arrumar. Mas eu ficava pensando, pô, mas essa guia agora não serve mais, porque eu vou mexer. E depois que eu mexer, não é igual. Aí eu estou mostrando um negócio e fazendo outro. Aí eu jogava aquela guia fora, corrigia o encerramento que quebrou, fazia uma nova guia, perdi tempo e material. Você faz isso no modelo impresso, ele não quebra, né? E se você tiver que também que manipular o modelo impresso, você pode dar uma desgastadinha, se for o caso. É o que eu digo, Davi. Eu digo assim, às vezes as pessoas deixam de adotar o digital, vou fazer de novo uma analogia. Ah, eu moldo rápido com silicona de edição. Mas quanto tempo tu gasta e quanto material tu gasta para repetir quando o molde não fica perfeito? E Exato. como é rápido corrigir o escaneamento, né? Então as pessoas acho que deviam levar em consideração isso, né? O quanto você ganha na repetição. Afinal de contas, a gente já admitiu aqui nós três que ninguém é super-herói, né? E a Exato. gente pode cometer erros. E nas Exato. repetições, o digital, nas repetições e correções, o digital ganha de lavada, né? Meu Ganha de lavada. doutor Andretti, é assim, ó. Para quem só conhece um caminho, esse é sempre o melhor caminho, né? É verdade. Ah, isso é interessante o que você falou. É Ele sempre é vai ter o verdade. melhor caminho da vida dele, porque é só aquele que ele É, conhece, né? é, Então é. ele não tem opções, né? Ele levanta aquilo como uma bandeira e para ele aquilo é o marco da história da vida dele. Eu já me coloco em dúvida, até porque eu nunca repito o mesmo caminho da minha casa para o trabalho, e eu vou a pé todos os dias. E eu nunca Ó, repito o mesmo caminho. eu acho isso tão sensacional, Eu gente. acho que isso daí é para evitar paparazzi, viu, Gamboge? Ele deve estar Também. fazendo isso para evitar paparazzi. Não, imagina. Apesar de morar num bairro que eu cresci, apesar de morar num bairro que eu cresci, e é até engraçado porque eu vou andando na rua, eu vou dando tchau pra todo mundo, porque tem um monte de gente que eu Tô conheço. falando, é político. Não, mas é porque cresci no bairro, aqui, 40 anos morando na mesma região. E aí Poxa. chega a ser cômico, né? Porque às vezes Uhum. eu recebo alguma pessoa e falo, vamos tomar um café ali na padaria e tal. Aí a pessoa fala assim, pô, será que você pode me dar atenção, parar de dar atenção para as pessoas? Porque eu fico assim, opa, tudo bem, como é que vai? Aí eu peguei, ô, como é que você vai, meu querido, tudo bem? E as próteses? Eu falo, tá bem, tudo bem. Parei de fazer dentadura, não vou mais arrumar a sua. Desculpa, compra Super Bonder. Super Bonder também ajuda. Mas é assim mesmo, mas é assim mesmo. É a transformação, né, galera? O pessoal tem que entender isso. Olha, eu até brinco, né? Eu falo uma coisa, e não é brincadeira, porque isso é sério, né? Se torna brincadeira porque é cômico. Mas olha, por exemplo, eu sou canhoto. Então eu esculpi minha vida inteira com a mão esquerda. Tudo, motor. Apesar que motor sempre jogando para frente, né? Porque a, as, a rotação tem que ser para destro para não soltar mandril, para ter corte nas carbides. Não tem corte, né? Se eu colocar para o lado É um esquerdo, inferno a vida de vocês, é. isso que é verdade. Se eu colocar para o lado esquerdo, pule, não desgasta, né? Começa a polir. Aham, E aí, aham. quando eu conheci o mouse, né? Quando eu conheci o mouse era um negócio com um fiozinho de 30 centímetros que ficava atrás de uma CPU e sempre voltado para o destro, né? Então, um cabo pequeno, sempre ligado numa saída USB muito ao lado direito de uma CPU em cima da mesa, e o mouse nunca alcançou a minha mão esquerda. Eu nunca consegui trazer o mouse para minha mão esquerda. Então, desde que eu conheci o computador com o mouse, eu me deparei com a utilização da minha mão direita para o mouse.
E atualmente, todos os meus projetos, quer dizer, tudo que eu sei e que eu faço no CAD é feito com a mão direita. Então eu esculpo Que hoje com a engraçado. mão direita no CAD-CAM. Teria uma boa justificativa para ficar como aquelas pessoas que arrumam subterfúgio para tudo, para dizer assim, ah, não, eu não me dou bem com o CAD, até porque eu não sei usar o mouse na mão esquerda e na mão direita, não, como é que eu vou esculpir com a mão direita se eu sou canhoto? É uma questão de você se dedicar. No começo foi muito difícil. Você acha que minha mão obedecia? Fazer um contorninho de aresta? E eu pensando, tá, vou tentar com a esquerda. Mas aí os comandos, né? O cérebro está acostumado e os comandos ficavam todos atrapalhados. E eu falava assim, puxa, eu acho que eu vou ter que aprender esse negócio de cadica com a mão direita mesmo, não vai ter jeito. E hoje, para mim, é uma coisa que não, é automático, né? É automático. Você aprende. O É cérebro não tem, fantástico. ele não tem limite, né? O cérebro não tem limite. A gente limita o quanto a gente acha que ele tem de capacidade. Essa é a história. Isso é fantástico. Eu acho que o conhecimento ele não ocupa espaço, né? A gente sempre, se você esforça, você sempre vai ter o bônus daquilo ali, porque é uma coisa impressionante. Eu estava escutando um professor ontem da Rede Ângulo falando que a gente tem, que a região do córtex é onde a gente grava, é como se fosse onde você talha, né? Você não esquece aquilo mais, igual andar de bicicleta, dirigir e outras várias funções que a gente tem aí no dia a dia. E aí ele cita um detalhe interessante, que é uma das melhores formas de você aprender é assistir uma aula e naquele mesmo dia, antes que você durma, que você faça o exercício daquela aula. E eu te confesso que eu dou aula já há quase 10 anos, se não for 10, e todas as minhas aulas elas são parte da manhã teórica, almoço, um bate-papo, um cafezinho com o Mineiro adora, e depois execução. Ou seja, sem que eu soubesse disso, que eu fiquei sabendo disso ontem, vou ser verdadeiro, eu acabava fazendo uma coisa correta. Porque eu ficava achando que se você bota o exercício, embola tudo, acaba que a pessoa também não sabe se ela presta atenção numa coisa ou na outra. E se você também fica muito tempo só numa parte e não vai para a parte teórica, você também acaba embolando tudo. Então, se você põe uma classe que está de manhã, todo mundo animado e presta atenção naquilo, e depois você executa, você, como ele disse, você escreve na areia de manhã. Se você não fixar, o vento bate e apaga. Mas se você fixa aquilo ali, aí você guarda aquilo para sempre. E eu acho que é isso que todos nós, principalmente nessa era digital, a gente vem fazendo. A gente sabe o conceito, a gente entendeu o conceito, só que a gente tem que praticar. E sempre que a gente pratica, a gente está lá grifando aquilo e vai chegar um momento que isso aí jamais vai esquecer e a gente vai tocar o barco de forma mais suave, como a gente já vinha fazendo o método analógico, porém com ferramentas muito mais fáceis, vamos dizer assim, né? Mas eu tendo uma aula com o Wilton Riquieri, a gente falou muito isso. A base, o entendimento da morfologia, da função, de todo esse processo, cara, isso é essencial. O cara se falava que ele é cadista, simplesmente por ser cadista, não é uma profissão. O CAD é uma ferramenta na mão de um engenheiro, na mão de um médico, na mão de um dentista e por aí vai. Então eu acho que a mensagem que a gente deixa aí, pelo menos da minha parte, é que nós temos que continuar estudando, entendendo a boa e velha odontologia e aplicando as novas ferramentas da melhor forma possível, né? Olha, putz, você falou uma coisa que eu acho fantástico. Não sei se todo mundo concorda, mas muitos dos investidores de CAD são donos de laboratório que tinham dinheiro, têm dinheiro, compram, mas não entende que necessita do conhecimento dele como técnico e a dedicação dele como um aprendiz na área digital. São dois fatores que somam o conhecimento técnico e você entender que você vai passar por um processo de aprendizado. A maioria dos donos de laboratório compram, arrumam uma pessoa que gosta de mexer com o computador, na infeliz ideia de que ele vai resolver tudo, e só falta para ele um negócio chamado bagagem laboratorial. E a bagagem, eu acho que é a bagagem laboratorial que faz aquele técnico que senta na frente de um computador se desenvolver cada vez melhor e mais rápido.
Eu confesso porque eu percebi isso na pele. No começo é difícil. O que é difícil no começo é saber usar as ferramentas, mas o que foi fácil foi colocar o meu conhecimento dentro dessas ferramentas, porque eu já sabia. E o que acontece com a maioria dessas pessoas que se intitulam cadistas são pessoas que gostam muito do Ctrl+C, Ctrl+V e fazem as coisas rápidas, que quando eu vejo, eu acho fantástico. Mas quando eu olho a peça que eles fazem, eu acho um lixo. E eu vejo eles mexendo no computador, e abre isso, e fecha aquilo, e pai, não sei o quê. Aí eu falo, deixa eu ver a peça. Aí eu falo, que bosta. Falta contorno, falta aresta, falta alinhamento, falta textura, falta proporção. São 4 centrais para ter proporcionalidade entre esses elementos, e não tem e tal. E aí eu começo a entender que assim, as pessoas precisam entender que para fazer prótese precisa ser só um técnico. Né? Eu até brinco, eu gosto, obrigado por você ter me chamado de ceramista, mas eu brinco até com meus alunos, falo assim, ó, ceramista seria o técnico especialista em cerâmica. Dentro de uma legislação, para ser especialista, você tem que ter algo que seja reconhecido por uma instituição acima de uma instituição de ensino, que seria um Ministério de Educação. Então, o MEC ele te dá o direito de ser intitulado especialista em alguma coisa ou não. Dentro da área de prótese dentária, só existe especializações em prótese fixa, ortopedia e ortodontia funcional dos maxilares, prótese total e removível e implantodontia. Não existe outra especialidade a não ser essas. Então, não existe especialista em CAD/CAM, não existe especialista em prótese de cerâmica. Então, não existe ceramista e não existe cadista. Existe técnico em prótese dentária que faz cerâmica e tem técnico em prótese dentária que faz prótese dentro de um universo digitalizado. A partir desse ponto que eu acredito que todo técnico que conhece prótese e colocar a mão no mouse e entender como funcionam essas ferramentas, ele vai se dar bem. Mas todo aquele que comprar e fizer um investimento, pegar o sobrinho, pegar o primo, pegar o filho, que gosta de computador, que não sai do PlayStation, e achar que ele vai fazer prótese, ele só vai te entregar estruturas ruins, que alguém na área da aplicação de estética vai começar a manipular isso antes de aplicar cerâmica. Sai umas bodegas grandes, fala, não, faz grande, que depois o cara vai lá e arruma. Como é o modo analógico, como já existe no mundo analógico. Faz grande, que depois eu arrumo. É verdade. Então não mudamos. Não É mudamos. isso. Se a gente não mudar a cabeça, só vai mudar a ferramenta, mas os procedimentos errados continuarão os mesmos. Com certeza. Então, eu parto disso. Eu acho que isso, de certa forma, é bom que a gente coloque isso, né, de forma bem tranquila. Não que nós estamos menosprezando, mas que essas pessoas que gostem, né, que gostam do CAD, que vai estudar prótese ou odontologia, Leandrão, serão extremamente bem-vindos. Mas ó, vou te falar uma coisa sincera, sabe? Eu tenho um amigão meu, Dardo Soares, um grande professor, mestre, ele fala, Davi, quando você fala, você assusta as pessoas. O Ed Furtado tá aí com a gente também. Muito obrigado pela então, e o Dardo, ele fala, Davi, quando você fala, você assusta as pessoas, você fala com tanta energia. Mas não é, porque eu acho, eu enxergo com simplicidade, né? Eu falo com essa energia, porque eu enxergo com essa simplicidade. De pegar, como você falou, o professor Hilton falou uma verdade, o técnico que não conhecer morfologia, não faz diferença colocar a mão num rotejador elétrico ou colocar a mão no mouse. Vai sair ruim do mesmo jeito. Né? Ele vai estragar. A máquina vai dar um negócio bacana para ele e ele vai começar a mexer e ele vai estragar. É verdade. Então, por quê? Porque ele não entende Isso forma. Você falou uma coisa aí sobre a questão das especialidades e eu tenho acompanhado junto a algumas associações, algumas organizações de odontologia, a questão da regulamentação justamente dessa profissão, do cadista, né? E graças a Deus o CFO acertou quando deu uma regulação, né? Deu lá uma liminar. Não me lembro a palavra, uma liminar, né? Vamos dizer assim, dizendo que o cara tem que ser, na verdade, um técnico em prótese dentária, né? Habilitado para isso. E muito sabiamente, alguns grupos de professores dentro do Brasil têm se conscientizado disso, né?
e tem proposto mestrado em odontologia digital, que é muito diferente de ser especialista. Como mestrado se Exato, admite, porque é uma área de estudo e pesquisa, né? exato. Então, daí é fácil, porque você bota uma disciplina, por exemplo, que seria a parte da aplicação da odontologia digital dentro da endodontia, dentro da prótese, dentro da dentística, dentro da Sim, implantodontia, dentro da ortodontia, que é bem diferente na academia do que uma especialidade em odontologia digital, que na verdade não é. Você pode fazer prótese com ênfase em tecnologias digitais, você pode fazer dentística com ênfase em tecnologias digitais, né? Mas foi mas, muito bem colocado isso que você falou. doutor Andretti, ainda eu vou até um pouco mais além, que o meu sonho é que houvesse as especialidades em prótese dentária, onde os técnicos futuros especialistas pudessem coordenar trabalhos de pesquisa desses mestrados, onde ele desenvolve parte de materiais que ele vai defender suas teorias e suas teses para que ele se forme como um Fantástico. especialista. Tá? Porque assim, É, é muito fácil você chegar e falar assim, outro dia um técnico falou para mim assim, eu peguei lá uma cerâmica e fui testar, aí eu falei, você testou essa cerâmica? Como é que você testou? Eu falei, eu peguei um alicate. Eu falei, um alicate? Eu fiquei pensando, nossa, a universidade gasta milhares de dólares para comprar equipamentos sofisticados para fazer aferições e medidas desses materiais que saem das fábricas já testados, né? E eu acho incrível a falta de conhecimento para que a pessoa entenda. como se a gente soubesse mais do que o fabricante, né? Exatamente. E aí eu já tive a oportunidade de participar de alguns trabalhos de defesa de tese, de trabalhos de dentistas, que, puxa, fazer corpos de prova, né? Todos paramentados na mesma medida, na mesma calibragem. Aí eu falo, puxa, graças a Deus existe o universo digital, porque se não tivesse como imprimir peças extremamente perfeitas e precisas com as suas milimetragens, como que um dentista ia usar o meu material para defender uma teoria sobre cores de pastilha, né? E eu fico pensando, quer dizer, então, esse entendimento que eu acho que para você achar que você entende alguma coisa, você precisa primeiro começar estudando, né? E não achando, né? Ó, O achômetro, né? Esse é o isso problema é, do achômetro. isso é uma coisa fantástica que você está falando aí. Nós temos o Dr. Fábio Andretti aí, que está dentro de faculdade, universidade, né? Seria uma excelente oportunidade para os técnicos poder participar desses processos, até porque eu acho que Sim. nós temos o outro lado da moeda, né? Então, acho que isso aí seria uma coisa maravilhosa, maravilhosa. O Igual eu Wagner disse, o Ortega também está aí, ó, Dr. ele é Wagner professor, Ortega, que coisa ele é um que boa. pode ver isso Gosto. também. Pode ver isso também. Olha que coisa interessante. Eu estava falando naquela hora, né, que uma pessoa que foi citada aqui na live, até tá aí também, o Marlon, que foi brindado com o telefonema da empresa. Quer dizer, a empresa às vezes está preocupada em saber o que nós queremos. Agora, quem sabe também as universidades podem entender os técnicos como sendo especialista e participando de um processo de especialização, o tanto que isso Sim. pode enriquecer a nossa profissão, a parceria dentista técnico, e quem vai ganhar com isso é o nosso paciente. Eu estou aqui assim, um pouco até sem graça, porque o programa ele tem duração de 1 hora. Como nós caímos, eu estendi um pouco mais. O Perfeito. bate-papo está Mas maravilhoso. infelizmente Eu ficaria aqui a noite chegou a inteira. hora de me despedir. Mas eu Não, estou mas eu assim, estou eu muito tenho que feliz, estou muito feliz, agradecer gente. por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos na sexta-feira, né? Como você diz no início da live, nós temos um feriado, todo mundo com compromisso familiar. Então, eu queria, em nome da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, agradecer imensamente a você, Davi Morita. Em nome também do presidente, Dr. Paulo Cano, o nosso coordenador científico vai ter a palavra daqui a pouco. E eu gostaria muito de dedicar essa live, pelo sentimento que eu tive no dia, a você, seus irmãos, que são filhos de uma pessoa fantástica, que é seu pai, que recebeu Obrigado. aquela homenagem que emocionou nós todos dentro daquele evento, naquele dia. Então, Obrigado. Deus te abençoe muito. Obrigado pela essa generosidade de estar aqui com a gente, tá? E vamos Obrigado, divulgar esse gente. programa, vamos fazer esse espaço ser um espaço nosso para a gente ganhar muito com isso aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Para mim é uma Deixa eu ver honra. se eu, deixa eu ver se eu entendi. Desculpa interromper, deixa eu ver se eu entendi. Meu pai partiu faz 14 anos. O teu partiu há pouco tempo, Leandro. Sim. Certo?
E o teu também partiu, Davi? É isso que eu entendi? Não, meu pai Não, está Teu pai não vivo. partiu ainda. Não, meu pai Ah, está tá vivo. Meu vivo. pai Então está tá bom. vivo. Eu vou falar algo sobre isso. Fala, Davi. Então, Fala, Davi. é que na verdade eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem ao meu pai de uma premiação que me fizeram há uns anos atrás. Sim, eu vi. E aí eu passei isso para ele, né? Assim, gente, olha, eu estou muito feliz de ter participado dessa live com vocês. Às vezes a gente fica assistindo as coisas meio de fora e fica pensando, puxa, será que um dia eu vou ter um convite como esse, né? E quando o Leandro me fez o convite, eu falei, puxa vida, como Deus é bom, né? Ele sempre dá o momento pra gente na hora certa e no momento certo para que a gente possa fazer a nossa parte. Então eu agradeço muito a todos vocês de terem lembrado do meu nome. Desculpa se eu falei alguma besteira, mas pelo menos eu falei com o coração, jeito nenhum, jeito não nenhum. foi nada pensado e costurado, mas foi com espontaneidade. E o objetivo é esse, é tentar fazer as pessoas abrirem a cabeça para o novo. Tudo tem que se transformar, né? A vida é uma eterna transformação e que eu passe o resto da minha vida me transformando e retransformando em algo novo. Então, obrigado, doutor Andretti, obrigado, Leandro, e obrigado Imagina. a todos os que estiveram presentes aí para a gente estar junto de novo e sempre, viu, gente? Muito obrigado Sim. mesmo. Ao nosso público, muito obrigado também. Fábio Eu Andretti. quero, eu quero dizer o seguinte, eu quero dedicar essa live ao meu pai, que vai fazer agora em Bacana. agosto 14 anos que partiu. Quero tomar liberdade de citar o teu pai, Leandro, também, para dedicar Obrigado. também ao teu pai. E para dedicar ao teu pai também, Davi. Porque Obrigado. a gente tem que fazer isso. Eu sei que o Leandro fez isso muito quando o pai dele era vivo. Eu também fiz o que eu pude, né, pelo meu pai, mesmo com dificuldades, com separação, com um monte de coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu quero dedicar essa live a eles, Que né? bacana, E muito incentivar todos que bacana. estão nos ouvindo que aproveitem como o Davi aproveitou enquanto está vivo, para Exato. dedicar, né, e homenagear. Isso. E, acima de tudo, lembrar que quando eles não estiverem presentes, sempre que a gente se olhar no espelho, a gente vai vê-los. Exato, Porque uma pessoa exato. continua viva enquanto ela continua viva no nosso coração. Com certeza, Então, enquanto a doutor. gente está viva, mas na verdade já morreu há tanto tempo, né? Porque morreu no Exato, nosso coração. E outros exato. que já partiram continuam vivos porque continuam vivos no nosso coração. Ex- Então eu acho assim, cara, Davi, tu é um ser humano fantástico, cara. Obrigado, Adorei as coisas que você falou, porque foi muito além da odontologia obrigado. e atingiu em cheio o objetivo do Leandro, porque quando eu e o Leandro estávamos pensando no nome dessa programação, pensamos duas coisas: tem que ser a cara do Leandro Gamboge, e daí eu pensei, poxa, eu vou botar ali além enceramento digital e além, né? E outras coisas mais, né? Sim, E realmente tem sido assim. A gente tem falado sobre odontologia, mas ido um pouco além, né? E exato. agradeço ao Dr. Paulo Cano, agradeço ao Leandro Gamboge, que tem sido um exemplo de empenho, de simpatia, de companheirismo, Obrigado. de dedicação, de empolgação, né? Pelas coisas que ele ama e vive. Davi, a gente pode escolher o que semeia, mas não pode escolher o que colhe. Então tu está colhendo o que tu semeou, cara. Tu é um profissional fantástico, admirável. Obrigado, mestre. E Obrigado essa mesmo. oportunidade é Extremamente tua querido. por puro mérito teu. Graças a Deus também por isso. Tá Obrigado, bom? gente. Obrigado mesmo, sem palavras. Boa noite a todos. Uma ótima sexta-feira esquisita. E olha, Eu amanhã continuo numa imersão. Eu estou essa semana inteira imerso num curso de que residência em bacana. informática. Estou traduzindo tradução simultânea 5 dias consecutivos. Que bacana. Amanhã não tem feriado para mim. Ó, Prótese Ateliê está perguntando, são todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Nós estaremos sempre com um Exato. tema e um convidado especial aqui com a gente, sempre enriquecendo a nossa profissão aí. Tá Valeu, ok? E gente. para saber Obrigado, mais viu? sobre as outras lives, você pode checar no nosso perfil aqui que o Leandro Gamboge está, que é o SBO Digital Underline Oficial. Semana que vem nós vamos ter live segunda, terça e quarta, sempre às 20 horas. Vocês são nossos convidados, tá bom? E essa live, tanto essa como a que caiu, eu vou juntar as duas e vou botar lá no YouTube da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Vai estar lá, você vai poder assistir essa conversa maravilhosa
que nós tivemos com o Davi hoje. Que bom que você Valeu, conseguiu gente. recuperar lá, porque eu tentei e não consegui. Eu consigo, eu te ensino. Tu vai fazer e a gente Já vai fazer salva isso junto. essa e a outra. Não, essa eu não consigo salvar. É tu que vai salvar Então eu essa. salvo ela aqui E depois eu agora. vou te ensinar como recuperar outra e a gente vai jogar lá no YouTube. Boa noite, gente. Legal, gente. Valeu. Obrigado. Boa noite. Valeu, amigo. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Salva essa aí, Leandro. Salva essa aí. Salva Pode essa. deixar. Valeu. Salva pra mim, por favor. Tem que encerrar. Quando fecha aqui, ó. Aí, ó, encerrar. Encerrar. Isso.